Continuando falando de saúde mental, a gente vai frisar um pouquinho sobre suicídio e autolesão também. O suicídio, gente, ele nunca acontece do nada, isso é um fato. A gente até iniciou um projeto esse ano, a gente fez umas ações educativas bem legais lá na FAEL com os alunos que estavam no estágio. Foi muito bonito, foi um aprendizado assim enorme. E é sempre bom a gente estar falando sobre saúde mental e principalmente o cuidado com o outro. A gente falou aqui que nesse período da adolescência afloram-se as emoções, a percepção de mundo ela é modificada, as sensações são mais intensas. Então, esse adolescente ele está mais vulnerável, né? Então a gente precisa falar sobre isso. O suicídio é a terceira razão de morte entre os adolescentes e a gente precisa cuidar dos nossos adolescentes. Porque hoje em dia a gente tem acesso a muita informação, a gente fala sobre muitos assuntos de forma muito aberta e às vezes a gente deixa de falar sobre o cuidado. Quando a gente fala de depressão e tendência a suicídio, a gente precisa falar sobre sensibilidade, precisa falar também sobre sinais. Uma pessoa que está deprimida, ela nunca vai se matar do nada, né? Então ela sempre vai emitir sinais, ou em postagens no WhatsApp, de coisa muito triste, falando sobre morte, alguma coisa desse tipo. Ou em postagem no Facebook, ou em frases, ou então em músicas. As pessoas sempre emitem sinais. Seja na conversa, seja principalmente agora que é na era da informação, então as pessoas elas acabam transparecendo tudo aquilo que ela sente com mais precisão, né? Postam uma indireta sobre uma música ou alguma coisa desse tipo e são pessoas que precisam cuidado. Não existe esse negócio de mas só quer chamar atenção. Às vezes a pessoa quer chamar atenção porque ela realmente está precisando de atenção. Não existe uma pessoa que ameaça tirar a própria vida a troco de nada. Sempre tem um motivo e a gente precisa ouvir. A gente, eu não digo enquanto profissional, mas a gente enquanto sociedade. A gente precisa procurar essa pessoa e conversar. Jamais, jamais, jamais uma conversa vai substituir, por exemplo, o atendimento especializado. Não, mas talvez numa conversa você ache uma abertura para poder direcionar essa pessoa, porque às vezes é muito difícil falar assim, tu tem que ir no psicólogo, tu tem que ir no psiquiatra. Quando fala assim, normalmente o que a pessoa pensa assim, tá pensando que eu tô doido. Menino, não tô doido não. E as pessoas têm uma recusa muito grande. Mas é uma coisa que a gente precisa mudar na nossa cultura, de que quem vai ao psicólogo, quem vai ao psiquiatra, não é quem tá doido, é quem tá precisando de cuidado. Quem vai no psicólogo, no psiquiatra, porque precisa cuidar da saúde, da mesma forma que uma pessoa vai num gastro, vai no ginecologista, porque são aspectos da nossa saúde que precisam de atenção, né? Então, as pessoas que estão deprimidas e que são vulneráveis, elas sempre vão emitir sinais. Quais são esses sinais? Olha só, eu trouxe aqui algumas frases que são utilizadas usualmente. Preferia estar morto ou queria estar morto. Não posso fazer nada. A pessoa se sente incapaz. Ou então não aguento mais. Ou então eu sou um perdedor e um peso para os outros. Eu incomodo os outros. Os outros vão ser mais felizes sem mim. A minha existência não faz sentido. Então essas frases assim, elas ligam o nosso alerta. A gente tem um mês exclusivo para falar sobre a prevenção ao suicídio. Mas não é somente no mês de setembro que a gente tem que falar sobre saúde mental, sobre prevenção do suicídio. A gente precisa falar sobre esse tema o ano inteiro, a gente precisa falar sobre esse tema todos os dias. Porque não é só em setembro que tem adoecimento mental, não é só em setembro que tem suicídio, né? Aqui no município mesmo a gente teve 2 casos, né, de suicídio na população jovem. Os dois, um tinha mais que 20 anos e a outra vítima tinha menos que 20. Então, por quê? Fala assim, porque que jovem não tem problema. Gente, jovem tem problema sim, adolescente tem problema sim. E é um problema muito mais sério, que é um problema emocional e que, se ele não tiver abertura para falar, ele vai se fechar. Tem esse número aí do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que é 188. Quem estiver passando por situação de crise, estiver pensando nisso, dá uma ligadinha lá. Aqui no município,
a gente tem o CAPS, que faz esse atendimento e faz esse acolhimento e cuida da saúde mental. Lá tem médico, tem psicólogo, tem enfermeiro, para poder fazer o acolhimento e fazer o direcionamento de pessoas que estão passando por algum tipo de dificuldade. A coisa que a gente precisa lembrar para essas pessoas que estão passando por esse momento de fragilidade emocional é que elas sempre podem buscar ajuda. Que buscar ajuda, por exemplo, não é sinal de fraqueza, muito pelo contrário, é sinal de que essa pessoa é forte o suficiente para reconhecer que ela precisa de ajuda e que ela não vai conseguir, muitas vezes, lidar com isso sozinha. Então, sempre que vocês perceberem uma pessoa que anda muito triste, uma pessoa que anda muito sumida, procurem essa pessoa. E nunca, jamais, em hipótese alguma, falem, por exemplo, o que vocês conversaram com essa pessoa, comentar com outra pessoa. Não. O que ela falou contigo ficou ali. E sempre orientar essa pessoa a buscar ajuda, buscar atendimento médico, atendimento psicológico, para que ela possa tratar e para que ela possa aprender a lidar melhor com essa situação. Ok, meu pupilinho? Olha só. Comportamento de risco. Bom, deixa eu colocar para cá. Comportamento de risco. Identificou-se que as causas externas, a agressão, é a causa mais frequente de morte entre adolescentes. Tá? Seguido de acidente de transporte e o terceiro, o quê? Suicídio. O sexo masculino é cometido com uma frequência muito maior que o sexo feminino nas mortes por causas externas. A adolescente adora se arriscar. Por quê, professora? Porque é natural deles, de descoberta, de desafio, de ser rebelde, de aparecer, né, de ser aplaudido, de ser reconhecido pelo grupo. E isso acaba levando, olha só, aqui no meio tem a imagem desse desafio imbecil que apareceu do final do ano passado para o começo desse ano, que é o desafio de derrubar o colega. Desde a minha época, e esses desafios eles não são de hoje, desde a minha época de escola, eu lembro assim de os colegas falando sobre os desafios assim, meio nada a ver, tinha uns que era de apertar o peito e deixar a pessoa sem ar, enfim, coisa de adolescente que precisa ser extirpado da nossa sociedade, porque quando a brincadeira põe em risco a vida da outra pessoa, deixa de ser brincadeira, né? E aí uma pessoa, por exemplo, que faz esse tipo de brincadeira, já aconteceu morte por causa desse desafio aí que teve, aconteceu morte. Então não é brincadeira, é um crime, tá tirando a vida de outra pessoa, tá colocando a vida da outra pessoa em risco, é tentativa de homicídio. Então a gente precisa coibir essas ações e mostrar que essas coisas não são legais, que não é divertido, que não é divertido para quem se machuca, não é divertido para a sociedade que tem que cuidar, por exemplo, dessa pessoa que se machucou. Então a gente precisa passar por esse processo de conscientização, né? Não tem só esse, volta e meia aparece aí na internet esses desafios. E normalmente o adolescente ele é induzido a participar desses desafios por causa da inércia de grupo, esse efeito de que se os meus amigos fazem, se eu não fizer eu vou ficar para trás. Então eu para me equiparar, ser igual a eles, eu acabo fazendo também, tá? Mas é muito perigoso. E isso desencadeia também, essa questão do grupo, ela acaba desencadeando também o consumo de drogas e também o consumo de bebidas alcoólicas. Que, por exemplo, um adolescente, gente, por que fala assim, venda proibida para menores de 18 anos? Acontece isso, são maior de 18 anos que ingere bebida alcoólica? Não. A gente vê aqui na nossa cidade mesmo, agora não que tá tudo fechado. Mas antes a gente passava na frente desses locais que vendem bebida alcoólica, a gente via adolescente bebendo, adolescente fumando, adolescente completamente embriagado, gente caindo. Gente, é uma coisa assim muito triste, porque o corpo do adolescente não tá pronto para isso. O psicológico dele, o emocional dele, não tá pronto para isso. Às vezes eu escuto conversa assim, o adolescente falando que achou bonito, porque o fulano deu PT, bebeu até cair, não sei o quê. E tudo isso, a gente tem um processo de romantização muito grande do alcoolismo. E é uma coisa que precisa ser combatido pela nossa sociedade, né? Se você bebe socialmente, ok, com consentimento dos seus pais, tudo bem. O problema é quando o adolescente ele começa a passar desse limite. Ele começa a perder o controle sobre o psicológico dele, sobre o corpo dele. Principalmente, gente, voltando a falar, muito mais perigoso isso para as meninas. Por quê? Se de repente
acontece essas coisas que normalmente acontecem e passa em jornal, porque desapareceu, porque enfim, essas coisas que acontecem, que a gente vê muito no jornal, de adolescente desaparecer, de adolescente passar por certas situações, porque se colocou em risco. Por quê? Usou muita droga, ou então bebeu muito, ou então andou com as pessoas erradas, que é normalmente o que acontece, né? Às vezes a mãe fala, não anda com fulano, não anda com ciclano, porque minha mãe é chata. Não é. Gente, vocês precisam entender que mãe, ela tem sexto sentido. Se a tua mãe falou, porque a pessoa assim, fazer que não, eu tenho pra mim que esse fulano aí tá metido com droga, pode ter certeza que pode ir no rumo, que se não acertou 100%, mas pelo menos foi no rumo. Então, a gente precisa orientar os nossos jovens, nossos adolescentes a se afastarem desses comportamentos de risco, né? De se meter em briga, de sair empinando moto, de fazer esses desafios que aparecem aí pela internet, pelo uso de álcool, uso de droga. Então, tudo isso a gente precisa fazer essa questão da orientação. Por quê? Adolescente tende a ser muito rebelde. Então, se mesmo assim ele teimar e fazer, pelo menos ele teve informação. Em algum momento ele vai cair em si e aquela informação vai vir à tona e às vezes ele pode até refletir e parar de fazer aquilo lá, né? Promoção e prevenção, gente. O investimento, bora ler todo mundo aí. O investimento por parte dos governos e o envolvimento dos setores social, da saúde e da educação em programas abrangentes, integrados e baseados em evidência para a saúde dos jovens é essencial. Então, não é somente uma área que precisa se mover em prol da saúde do adolescente, a todos os setores da sociedade. E esse investimento deve estar vinculado a programas de conscientização de adolescente, que é falando sobre tudo isso, né? Falando sobre o uso de álcool, o uso de drogas, prevenção de gravidez na adolescência, prevenção de infecção sexualmente transmissível. Então, tudo isso precisa ser conscientizado e precisa ser debatido com esses adolescentes, para que eles tenham consciência, porque muitas vezes falta informação. Né? Não tem jeito, falta informação. A gente vive na era da informação, mas nem todo mundo tem acesso privilegiado às informações. E nós, enquanto profissionais da saúde, nós temos acesso a essas informações e é nosso dever reproduzir essas informações para que haja a conscientização desse pessoal, tá? Esse investimento deve estar vinculado a programas de conscientização de adolescentes e jovens sobre formas de cuidar da saúde, ajudar os colegas, pais e professores a apoiar seus amigos, filhos e alunos. Então é nosso dever, enquanto sociedade, reproduzir essas informações e fazer com que o conhecimento chegue a todos. Vocês já estão cansados, né, gente? E aí, acabou a aula? Será que acabou a aula, professora? Eu digo que acabou. Eu digo que acabou. Meu Deus, nem acredito. Olha só, gente, eu vou disponibilizar o material na plataforma e também vou mandar no WhatsApp. A nossa apostila, que eu já enviei, e as atividades e um texto complementar para vocês, tá bom? Aí eu vou fazer as orientações bonitinhas lá aí no grupo do WhatsApp. E aí vocês, qualquer dúvida, me procurem, tá? Vou responder vocês com todo amor e todo carinho. Mais uma vez, muito obrigado, né? Fiquem com Deus. Fiquem em casa, meu povo, fiquem em casa. Bora ficar em casa pra gente diminuir aí esse número de infectados por Covid, né? E tentar minimizar essa situação, porque a gente sabe que o nosso município está passando por uma situação muito difícil. Tem muita gente infectada, tem muita gente assintomática, então todo cuidado é pouco, né? Bora ficar em casa, só saia apenas para o essencial. Se for realmente necessário, vocês saem de casa. Usem máscara, lavem as mãos, evitem coçar o olho lá na rua, porque de repente tu pegou em alguma coisa, tua mão pode estar contaminada. Se puderem andar com uma garrafinha de álcool em gel, melhor ainda, porque qualquer oportunidade já tá passando aí, né? E vamos ficar em casa, ter fé em Deus, pedir que Deus guarde a nossa família, cuide da gente, que a gente possa em breve retornar para a sala de aula, né? Para o nosso convívio normal. Eu espero que em breve isso possa estar acontecendo com a gente. Fiquem com Deus, que Deus proteja vocês, com bondade e misericórdia. E beijo, até a próxima disciplina, tá, meu povo?